Peço a você que me acompanhe na leitura de Mateus, capítulo 8, versos de 28 a 34. E nós estamos numa série de mensagens com o título Encontros com Jesus. Nesse texto, Jesus se encontra com dois endemoniados. E esse é o assunto que nós temos para hoje. Um assunto difícil, um assunto misterioso, um assunto polêmico. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com dois endemoniados. Me acompanhe na leitura. A Bíblia diz: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Esse texto, esse versículo demonstra que os demônios agem, mas sob a permissão de Jesus. Tá? Eles clamaram, dizendo que Jesus estava vindo antes do tempo para repreendê-los. Verso 30. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados que haviam sido libertos. E o verso 34 diz assim: toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Logicamente, no verso 34, nós temos uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e pediu que ele se retirasse. Logicamente, Jesus, com a expulsão desses demônios, estava atrapalhando o lucro daqueles comerciantes que criavam porcos, e mesmo que Jesus traga algo que seja bom, eles perdendo dinheiro, eles perdendo lucro, preferiram ficar sem a presença de Jesus. Não muito diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas não querem Jesus, porque Jesus atrapalha os negócios desonestos, os negócios obscuros, e quando Jesus entra, tudo vem à luz, e muitas pessoas preferem ficar longe de Jesus, preferem dizer: Jesus, sai da minha vida, sai do meu trabalho, sai dos meus negócios, porque se o Senhor chegar aqui, tudo vai ficar ruim, eu vou perder dinheiro. É o que diz o verso 34. Primeira menção bíblica a Satanás está em Gênesis, quando a Bíblia fala da tentação, se referindo a Satanás como serpente. A serpente chega, convence Eva de que ela pode comer daquele fruto que é proibido. Eva convence Adão, e aí eles pecam. Essa é a menção primeira que a Bíblia faz a Satanás. E eu quero tentar responder com você nessa noite algumas perguntas. De fato, o diabo existe? Os demônios existem, eles têm poder. O que eles podem fazer contra mim? O que os demônios podem fazer contra você, contra a sua família, contra os seus filhos? Como é que nós podemos lidar com os demônios? Eles estão perto de nós, pertinho de nós, tentando nos atacar. Como nós podemos vencê-los? Como nós podemos ser vitoriosos sobre os demônios? Essas perguntas todas eu quero tentar responder com você, e para isso eu quero que você fique atento aí por uns minutinhos, para nós compreendermos e buscarmos luz nas Escrituras sobre esse assunto que, como já disse, é misterioso, é polêmico e é bastante difícil. Apocalipse 12, se você quiser ou anotar ou abrir a sua Bíblia, vai relatar a luta de Gênesis, onde aparece a primeira menção de Satanás em forma de serpente. Apocalipse 12, 4, a Bíblia diz: sua cauda, logicamente o autor está usando uma linguagem simbólica, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-o na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que está para dar à luz, para devorar
o seu filho no momento em que ele nascesse. Apocalipse fazendo referência a Jesus. Satanás, logo no nascimento, tentou destruir Jesus, mas não conseguiu, e até hoje tenta, mas não vai conseguir. Então, nessa linguagem simbólica de Apocalipse 12:4, a Bíblia fala que Satanás, quando ele foi expulso dos céus, Satanás, que era um anjo de luz, Lúcifer, e ele se encheu de orgulho, ele queria ser igual a Deus. Por isso, aquelas pessoas que são orgulhosas e vaidosas, nós dizemos que tem a síndrome de Lúcifer, tem orgulho, tem vaidade no seu coração, e isso não provém de Deus, isso traz problema por onde quer que essa pessoa passe. Então a Bíblia fala que numa linguagem simbólica, com a sua cauda, ele trouxe a terça parte dos anjos do céu, e com isso ele fez então o seu exército. O exército de Satanás, o exército de demônios, cujo líder é o próprio diabo, o próprio Satanás. E a partir do verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia relata aquela batalha do céu. Diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente que tentou Eva, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então aqui nós começamos a encontrar respostas às nossas perguntas. O diabo existe? Os demônios existem? Sim, os demônios são anjos caídos. Eles são anjos que foram expulsos dos céus, e hoje eles têm ódio de tudo que é de Deus, da igreja de Deus, dos servos de Deus. Satanás, com seus demônios, com o seu exército, ele quer fazer algo contra Deus, mas contra Deus ele não pode absolutamente nada, porque o poder do diabo é limitado e o poder de Deus é absoluto. E não podendo fazer nada contra Deus, ele faz contra aqueles que são objetos do amor de Deus, faz contra o homem, faz contra a criatura de Deus, faz contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, a primeira pergunta está respondida. O diabo existe e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que ele existe sim. Tá? Se você me acompanhar em Efésios capítulo 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso e alertando a respeito desta realidade espiritual que existe. Paulo está dizendo, Efésios 6, capítulo 6, verso 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo, mais uma vez, está fazendo referência a este mundo espiritual. Ele existe e nós precisamos ter consciência dele para, de fato, encontrarmos a devida proteção nos braços de Deus contra toda a maldade de Satanás e seus demônios. E qual, então, é a função do diabo? Qual é a função de Satanás? Qual é a função dos seus demônios aqui na terra de maneira mais clara e específica? Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 10, verso 10, o próprio Jesus, se referindo a Satanás como ladrão, vai dizer: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. E aí Jesus coloca de maneira muito clara qual é o papel de Satanás nesse mundo. Ele veio para matar a alegria, para roubar a felicidade, a paz, para destruir o casamento, destruir a família, destruir a sua vida profissional, destruir a sua vida espiritual, a sua vida moral. Este é o papel de Satanás. A Bíblia diz muito claro, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso sem dó nem
piedade. Hoje, quando nós olhamos para uma criancinha recém-nascida, o nosso coração se enche de ternura e aquele instinto protetor toma conta de nós e a gente quer proteger, guardar. Quando nós vemos um idoso, por exemplo, frágil, aquela pessoa que já dedicou toda a sua vida para criar filhos, para estudar filhos e trabalhou muito, a nossa alma é tomada por uma compaixão e somos tomados por aquele instinto de proteção para com os idosos. Uma mulher grávida, por exemplo, quando eu, por exemplo, vejo, eu já começo a olhar na frente, ver se tem algum perigo, porque é um estado que desperta em nós esse instinto de proteção, mas Satanás não tem dó nem piedade, nem de criança recém-nascida, nem de mulher grávida, nem de idoso. Ele veio para matar, roubar e destruir, sem dó e sem piedade. Essa luta existe. Essa luta é uma realidade. E nós precisamos ter consciência de que, de fato, essa luta existe. Se você olhar para a palavra de Deus em Atos, capítulo 10, verso 38, lá a Bíblia vai falar de mais uma função de Satanás, dos seus demônios. A Bíblia diz que Jesus ele veio, recebeu o poder do alto, e ele andou pela terra curando os oprimidos pelo diabo. Essa é a expressão bíblica. Então nós entendemos que o diabo, ele tem poder até para trazer para o homem enfermidades, para trazer opressão, para trazer, no texto de Mateus capítulo 8, a loucura. Aqueles dois endemoniados estavam numa espécie de loucura, com uma força fora de si, e eles atormentavam a vida das pessoas, uma espécie de loucura. E nós podemos sim entender que o diabo, nessa tarefa de matar, roubar e destruir, ele pode trazer enfermidade para o homem, ele pode trazer opressão para o homem, ele pode trazer loucura para o homem. E aí você pergunta assim: você quer dizer que toda doença é o diabo? Você quer dizer que toda loucura veio do diabo? Você quer dizer que toda opressão veio do diabo? Seria um exagero dizer isso. Como seria um exagero negar que o diabo não traz enfermidades, não traz opressão e não traz loucura? Muitas das coisas que acontecem conosco, acontecem por nossa própria responsabilidade. E posso dizer para você com toda certeza, o diabo não tem nada a ver com isso. Muitos casais estão destruídos e o diabo se destruindo, e o diabo não tem nada a ver com isso. E eu recebo muitas vezes os casais dizendo: pastor, o diabo entrou na minha casa, está destruindo. E ouvindo bem o casal, eu digo: é o diabo sim, é o diabo desse marido teimoso. É o diabo dessa mulher brava, que não arreda o pé, vai para cima do marido. É o diabo sim, mas não é o diabo do inferno, é o diabo do marido, é o diabo da mulher. Muitas pessoas dizem: olha, o diabo está destruindo a igreja. Não, o diabo, ele destrói a igreja sim, ele veio para destruir o casamento, a família e a igreja, mas nós devemos tomar a nossa devida responsabilidade. Muitas igrejas, hoje, eu louvo a Deus, porque muitas estão lutando, estão pregando o evangelho, estão trabalhando para a extensão do reino, estão buscando santidade, mas muitas igrejas estão tão cheias de vaidade, tão cheias de orgulho, que é uma disputa entre um e outro, que o diabo nem precisa entrar para destruir essas igrejas. O diabo só passa de vez em quando e diz, para fazer uma supervisão, diz assim mais ou menos: e aí pessoal, está fazendo bem o meu trabalho aí, né? Está tudo certo, então aí eu não preciso me preocupar. E ele vai fazer outra coisa, porque para destruir muitas igrejas o diabo não precisa entrar. Para destruir muitos casamentos e muitas famílias o diabo não precisa entrar. E até brinco dizendo que se o diabo entrar, ele vai sair mais diabo do que ele é. Porque quando ele entra em certos casamentos, em certas famílias, em certas igrejas, não é ele que possui o marido, é o mal do marido que possui o diabo. O diabo sai mais diabo do que ele é. Porque existe mais maldade do que aquela que está dentro do inferno, muitas vezes, no coração daquele homem, no coração daquela mulher, e muitos membros de igrejas que lutam por vaidade, destroem aquilo que Deus quer fazer. Devemos tomar para nós as nossas responsabilidades. Eu li certa vez que havia um demônio sentado na porta da igreja, na saída, triste, chorando, depressivo, e um outro demônio passava e perguntava: por que você está aí na porta da igreja, chorando, triste? E aquele diabo triste disse assim: esses crentes aí dentro, o marido trai a mulher e a culpa é minha.
O cara é mentiroso e a culpa é minha. O cara é desonesto nos negócios, vai preso, foi o diabo que me botou na cadeia. Tudo que eles fazem, a culpa é minha, não tem nada a ver com isso, não. Isso é coisa deles. É coisa deles. Devemos tomar as nossas responsabilidades. Nós não podemos dizer, seria um exagero dizer, que o diabo traz todas as enfermidades, o diabo provoca todos os divórcios, o diabo traz todo tipo de transtorno para a nossa vida. Isso seria um exagero, porque muitas vezes o transtorno que nós vivemos, as enfermidades pelas quais sofremos, é responsabilidade nossa, e o diabo não tem nada a ver com isso. Como já disse, brincando e repito, se o diabo entrar em alguns ambientes, ele é possuído pela maldade que existe naquelas pessoas. Mas isso não nos permite também ignorar o fato de que existe uma batalha, existe uma luta, existe algo real. Se você olhar para Efésios capítulo 6, você vai ver que Paulo ele está descrevendo uma luta. O que é uma luta? É uma batalha espiritual, e você não tem a opção de decidir, eu vou participar dessa batalha, eu não vou participar dessa batalha. Não, isso não está no poder da sua escolha, queira ou não, entenda ou não, tenha consciência ou não, você faz parte dessa batalha, você está nessa batalha. O que você pode decidir, o que está no poder da sua escolha, é decidir se você vai ser vitorioso ou derrotado nessa batalha, porque nela você já está. Pense na guerra do Iraque, pense na guerra do Vietnã, pense na Primeira e Segunda Guerra Mundial, toda essa maldade, todo esse poder destrutivo juntos, hoje, aqui e agora, está acontecendo uma batalha muito maior do que todas essas, com um poder destrutivo muito maior do que todas essas. Esta batalha é real, e nós precisamos entender que ela está aqui e agora, diante de nós. Paulo relata essa batalha, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Essa é a batalha. Paulo, a seguir, fala das armas que nós podemos usar para sermos bem-sucedidos nessa batalha, querendo dizer que todas as vezes que você mente, toda vez que você mente, você forma laço com o diabo e você abre um espaço para ele na sua vida. Todas as vezes que você é injusto, todas as vezes que você é desonesto, você abre na sua vida um espaço para o diabo, e ele entra e começa a arruinar a sua vida, ele começa a destruir você, porque você está dando lugar, não está usando a armadura de Deus. Todas as vezes que você é incrédulo, todas as vezes que você não vive o Evangelho de Jesus Cristo, todas as vezes que você não busca a santidade, você está abrindo brechas, e o inimigo vai tomando espaço, porque você está deixando a proteção de Deus, o escudo de Deus, relatado em Efésios capítulo 6, de versos de 12 até o 18. Esse é o relato de Paulo. Eu tive a alegria de crescer no campo, e no campo a gente via muitas coisas, a gente entende muito mais profundamente algumas questões bíblicas vivendo no campo. Algumas vezes eu tive que partir lenha para minha avó. Eu sempre fui magrinho, né, e tinha que partir lenha no machado. O que a gente fazia? Tinha um tronco grande com um machado, a gente abria, os meninos que não tinham tanta força como eu, abriam uma pequena brecha naquele tronco, e a gente colocava naquele tronco um instrumento chamado cunha. O que é a cunha? É um triângulo de madeira, né? Tem um bico afiado, né? E colocava aquela cunha na brecha, e com as costas do machado a gente batia nas costas da cunha. E o que fazia? O que acontecia com aquele tronco? Ele rachava. E nós fazíamos outra brecha no outro pedaço de madeira, e colocávamos a cunha, encaixávamos a cunha ali, e depois batíamos nas costas da cunha, e a madeira rachava. Todas as vezes que você é desonesto, todas as vezes que você é mentiroso, todas as vezes que você não vive o Evangelho do Senhor Jesus, você está deixando pequenas brechas. E a Bíblia fala que existem astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto.
Ele vai rodeando você, coloca diante de você aquilo que você aprecia, e você vai andando, e você deixa uma brechinha, e o diabo vai encostando, coloca uma cunha naquela brecha, e quando você se distrai, o diabo dá uma martelada e arrebenta com a sua vida, arrebenta com seus filhos, arrebenta com a sua vida profissional, a sua vida financeira. Nós não podemos deixar de estarmos conscientes dessa batalha importante. Se você olhar para 1 de Pedro 5,8, você vai ler que o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão rugindo. Você já viu um leão rugindo? Dentro da jaula, espero. O leão rugindo. A Bíblia fala, 1 de Pedro 5,8, o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, próximo de nós, rugindo como um leão, procurando oportunidade para nos devorar. Se ele achar oportunidade, ele vai te devorar. Então, você quer dizer que perto de mim, onde eu estou, existem demônios. Eu vou citar novamente a Bíblia. O diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando oportunidade para nos devorar. Então, você quer dizer mesmo que ao meu redor tem demônios? Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Existem seres invisíveis, poderosos, querendo destruir a minha e a sua vida ao nosso redor. Esta é uma realidade, e nós não podemos ignorar isso. Infelizmente, muitos, não muitos, mas alguns estudiosos da palavra não acreditam na existência do demônio e pregam, e são centenas, talvez milhares de pessoas que vivem sem ter consciência dessa realidade espiritual. Dizem que nós não podemos espiritualizar todas as coisas, mas em todas as coisas existe um aspecto espiritual. Na minha vida conjugal existe um aspecto importante espiritual, na minha vida profissional existe algo de espiritualidade importante, na educação dos meus filhos, em todos os aspectos da vida, a espiritualidade atravessa todos eles, e nós precisamos ter essa consciência de que essa batalha existe, nós não podemos ignorar essa batalha que está acontecendo aqui e agora, aqui onde eu estou e aí onde você está. Ele veio para matar, roubar e para também destruir, diz a palavra do Senhor. Aqueles 2 homens estavam possuídos por demônios, estavam endemoniados, e Jesus Cristo chegou e expulsou aqueles demônios, libertou aqueles homens. Aquilo chocou e movimentou toda a cidade. Seria algo muito ruim falar desta batalha espiritual que é real, ela existe, e repito, você não tem a opção de dizer, eu não quero entrar nessa batalha. Você já está. A opção que você tem é a de escolher se você vai ser vitorioso ou derrotado nessa batalha. Jesus Cristo chegou ali e realmente mudou a vida daqueles endemoniados. Seria muito ruim, como eu ia dizendo, dizer do poder de Satanás, dizer do poder destrutivo, dizer das artimanhas do diabo. Seria muito terrível para você. E se você ficar só com essa informação até aqui, certamente você dormiria assustado essa noite, pensando que talvez debaixo da tua cama teria um demônio, atrás da sua cortina teria um demônio. Não precisamos exagerar a esse ponto, só precisamos entender que existe uma batalha. Seria terrível falar do poder do diabo sem apresentar o poder de Jesus Cristo. O poder de Satanás é limitadíssimo diante do poder de Deus. Satanás tem um poder limitado, o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder. Tanto é que quando ele chega na vida desses endemoniados, e em muitas outras passagens onde Jesus se encontra com endemoniados, os demônios tremem com a presença de Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo tem poder para quebrar todas as correntes colocadas por Satanás. Jesus Cristo tem poder para quebrar todas as amarras colocadas por
Satanás, todas as prisões colocadas por Satanás. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, quando Satanás tem um poder limitado, muito pequeno, diante do poder do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, um jovem sonhou que ele estava construindo uma casa. E aí, na construção dessa casa, ele era cristão, e ele disse: Senhor Jesus, eu estou construindo uma casa nova, o Senhor está me abençoando, e eu vou fazer nessa casa nova, lá no andar de cima, Senhor, um quartinho para o Senhor. E aí, no sonho, ele construiu a casa, ele entregou a chave do quartinho para Jesus, e Jesus, como é muito cavalheiro, muito educado, habitou o quartinho, no andar de cima. E no sonho, esse jovem ouviu alguém bater na porta, e ele foi abrir a porta. E quem era? Era o diabo, que entrou para matar, roubar e destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas finanças. E ele abriu, e o diabo entrou no andar de baixo, e ele fez uma bagunça total. Ele virou o sofá, ele virou a geladeira, ele chutou o cachorro, e o diabo subiu para o andar de cima, e bagunçou tudo, e fez uma bagunça, destruiu tudo, porque qual é a função dele? Matar, roubar e destruir. Só que no quartinho onde estava Jesus, o diabo não tocou. E aquele jovem no sonho, questionando Jesus: Senhor, eu dei um quartinho da minha casa para o Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu que o diabo entrasse e fizesse tudo isso no andar de baixo, tudo isso no andar de cima? E Jesus disse para aquele jovem no sonho: qual foi a parte da casa que você me deu, filho? Um quartinho no andar de cima, Senhor. Ah, Senhor, tudo bem, todo o andar de cima pertence ao Senhor. Todo é do Senhor. E Jesus habitou o andar de cima, e o diabo veio de novo e bateu na porta daquele jovem, e entrou novamente no andar de baixo, fez uma bagunça danada, virou o sofá, chutou o cachorro, esvaziou a geladeira, destruiu tudo, mas no andar de cima o diabo não foi. E aquele jovem se volta para Jesus e pergunta: Senhor, por quê? Eu dei ao Senhor todo o andar de cima da minha casa, e o Senhor permitiu que o diabo entrasse na minha casa e destruísse tudo. E Jesus, diante do questionamento dele, diz: qual foi a parte da casa que você me deu, filho? O andar de cima, Senhor. E o jovem, entendendo a realidade espiritual, disse: Senhor, toda a minha casa é do Senhor. Senhor, está aqui a chave de tudo, até daqueles quartinhos secretos, aqueles lugares que só eu vou e faço as minhas coisas às vezes escondidas. Senhor, tudo, 100% pertence ao Senhor. O quartinho de cima, o andar de cima, o andar de baixo, tudo pertence ao Senhor. E aí no sonho, ele sentiu alguém bater na porta, e era o diabo. E aí, adivinha quem foi atender? Foi Jesus Cristo, porque ele era dono de toda a casa, era dono de todas as coisas. A melhor maneira que existe para nós vencermos todas as estratégias do diabo sobre a nossa vida, a melhor maneira que existe para você vencer todas as ciladas, amarras, e quebrar todas as correntes de Satanás da sua vida, é entregando todo o seu coração a Jesus, entregando toda a sua casa a Jesus, entregando o seu casamento a Jesus, entregando as suas finanças a Jesus, porque se Jesus é dono, o diabo não vai tocar, o diabo não vai tocar. Eu me lembro da história de um aluninho na escola bíblica. A professora disse assim: se o diabo bater na porta do coração de vocês, quem aí tem medo? E um garotinho muito bem instruído disse: professora, eu não tenho medo do diabo não. Mas por que você não tem medo do diabo não? Sabe, professora, porque se o diabo bater na porta do meu coração, o meu coração todinho pertence a Jesus, e é Jesus quem vai atender, e o diabo não pode fazer nada contra mim, porque Jesus habita o meu coração, habita o meu coração. Jesus Cristo passava pela vida daqueles endemoniados, Jesus Cristo se encontrou com aqueles endemoniados, eles foram libertos, o poder do Senhor Jesus transformou aqueles dois. Sabe de uma coisa? Onde Jesus entra, os demônios não ficam. Onde Jesus entra, as forças das trevas saem. Onde Jesus entra, o poder de destruição sai. E o que eu preciso dizer para você, meu amigo, meu irmão,
irmão, nesta noite, é que você precisa convidar Jesus para o seu casamento, você precisa convidar Jesus para a sua família. Você que está jogando dinheiro no ralo, ganhando, enchendo, e parece que está jogando num saco sem fundo, está tendo as suas finanças destruídas, você precisa convidar Jesus para as suas finanças também. Mas como que eu posso fazer isso? Entregando o seu coração a Ele, se comprometendo em obedecer os seus princípios, se comprometendo a receber dEle diariamente poder, instrução, graça para você obedecer em todas as coisas. O melhor tipo de exorcismo que existe, o melhor tipo de exorcismo é levar alguém a colocar a sua mente cativa à obediência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível.